Olá pessoal, boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos vocês e por suas presenças. Vamos continuar nosso estudo do livro hoje, né? Então, para iniciar, vamos recitar o Daimoku 3 vezes, por favor, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Bom, muito obrigado então, a todos vocês. Na semana passada a gente começou a ler aqui o capítulo 6, né, do nosso livro, Sutra do Lótus, a Biografia. Nós começamos a falar aqui a respeito do budismo, né, a situação do budismo japonês do século XX, do budismo Nichiren também, mais especificamente, né, e como que o budismo Nichiren se adaptou e também como teve as suas dificuldades nessa adaptação, né, com o mundo moderno aí entrando no Japão, né, a partir da Revolução Meiji, né, e do contato com os pensadores e as religiões ocidentais, né. Então, a gente viu a questão do nacionalismo japonês, né, da questão das guerras, né, como que o budismo estava inserido nisso, como que apoiava, é, e qual o tipo de filosofia que era adotado nesse tempo e tudo mais, né? Bom, enfim, né, a gente vai seguir a partir daqui, né? Estamos na página 188 do nosso livro e vamos prosseguir com nossa leitura então. Vamos lá. Como recordamos, de acordo com a tradição, no momento de sua morte, Nichiren instruiu 6 de seus discípulos a propagar seus ensinamentos em suas respectivas regiões do Japão. Um dos 6, Nichiji, foi para a China em 1298 e nunca retornou. Isso levou ao desenvolvimento de muitas seitas e subseitas durante os séculos que se seguiram. Em 1872, 4 anos após a restauração Meiji, como parte de uma política de racionalização das organizações religiosas, o governo tentou fundir todas as linhagens derivadas de Nichiren. A tentativa fracassou. A reorganização foi tentada novamente 2 anos depois, desta vez com maior êxito. As principais linhagens Ichi, que consideravam as duas metades do Lotus, né, de igual valor, fundiram-se para formar a Nichiren-shu Ichiha, renomeada Nichiren-shu em 1876. As principais linhagens Shoretsu, que consideravam a segunda metade do Sutra do Loto Superior, tornaram-se a Nichiren-shu Shoretsu-ha. Em 1876, as 5 linhagens principais, né, 5 linhagens Shoretsu principais, tornaram-se independentes. Entre elas, estavam 8 templos principais que traçavam sua linhagem até o discípulo de Nichiren, Nikko. Seus seguidores afirmavam que antes de sua morte, Nichiren havia designado Nikko como seu único sucessor. Eles formaram a Nichiren-shu Komon-ha, renomeada Honmon-shu em 1899. Um daqueles templos era o Taisekiji, localizado na base do Monte Fuji, um sítio sagrado, porém distante dos centros urbanos do poder político e religioso, né, no caso o Monte Fuji, né. Em 1900, mudou oficialmente seu nome para Nichiren-shu Fujiha, a seita Nichiren de Fuji. Em 1912, mudou seu nome novamente para algo mais agressivo, Nichiren Shoshu, a seita Nichiren ortodoxa. Doutrinariamente, diferiam da Nichiren-shu em 2 pontos importantes, um dos quais teria consequências significativas no século XX. O primeiro era que a maior Nichiren-shu afirmava que Nichiren, como ele próprio havia dado a entender, era o Bodhisattva Vishishakarita, o líder dos Bodhisattvas que emergem da Terra no capítulo 15 do Sutra do Lótus. A Nichiren Shoshu asseverou que Nichiren era o próprio Buda, especificamente o Buda eterno da segunda metade do Sutra. O segundo ponto dizia respeito ao estatuto do Honzon, ou Gohonzon, a inscrição de Nichiren de Namu-myoho Renge-kyo, cercado pelos nomes de vários Budas, Bodhisattvas e divindades. O Gohonzon do templo principal da Nichiren Shoshu, Taisekiji, escrito em uma grande peça de madeira de cânfora, é por eles denominado Dai-Gohonzon, o objeto supremo de devoção. A Nichiren Shoshu assevera que ele é superior a todos os outros Gohonzon.
As demais seitas de Tirem rejeitam a alegação de que ele é superior aos muitos outros Goronzons, feitos pelo próprio Nichiren, ou rejeitam completamente a autenticidade do Goronzon de Taisekiji, afirmando não haver evidências que sustentam a alegação de que foi feito por Nichiren. No início do século XX, a Nichiren Shoshu era relativamente pequena e insignificante entre as escolas budistas da época, todas ainda tentando encontrar um papel para si no emergente Império Japonês em decorrência das reformas Meiji. Uma dessas reformas foi a do sistema educacional japonês. Durante o período Tokugawa, 1600-1867, a alfabetização aumentou significativamente no Japão, com o surgimento de academias para o treinamento de burocratas governamentais, escolas para filhos dos cerca de 200 daimyo, senhores feudais, em seus han ou propriedades, e tarakoya, ou escolas terakoya, né? Terakoya ou escolas do templo, assim denominadas porque muitas haviam sido originalmente associadas a templos budistas, nas quais as crianças aprendiam a ler e escrever. Essas diversas instituições foram abolidas ou reformadas na abrangente transformação do sistema educacional do Japão, iniciada com o estabelecimento do Ministério da Educação em 1871 e as recomendações da Missão Iwakura, uma delegação que, ao longo de 2 anos, visitou os Estados Unidos, 13 países da Europa e 7 destinos na Ásia, estudando seus diversos sistemas educacionais. A partir de 1886, foi estabelecido um Sistema Nacional de Escolas Primárias, escolas secundárias, escolas normais para a formação de professores e universidades mantidas pelo Estado. Isso criou uma enorme demanda por professores em todos os níveis, um papel tradicionalmente desempenhado por samurais durante o período Tokugawa. Houve uma discussão acalorada sobre o papel da educação na sociedade japonesa, especialmente à luz do Rescrito Imperial sobre a Educação, do Imperador Meiji, o texto que Tanaka Chigaku alegava ter sido profetizado no Sutra do Lótus, no qual o imperador instruía seus súditos a buscar o aprendizado e cultivar as artes, e assim desenvolver faculdades intelectuais e aperfeiçoar poderes morais. Ademais, promover o bem público e fomentar interesses comuns, sempre respeitar a Constituição e observar as leis, caso surja uma emergência, oferecer-se corajosamente ao Estado, e assim guardar e manter a prosperidade de nosso trono imperial, coevo com o céu e a terra. Um dos graduados das novas escolas normais japonesas foi Makiguchi Tsunesaburo, 1871-1944, nascido no mesmo ano em que o Ministério da Educação foi estabelecido, que viria a atuar como professor da escola primária e diretor em Tóquio. Em 1930, ele publicou o primeiro volume de sua obra de 4 volumes, O Sistema de Pedagogia da Criação de Valor, Soka Kyoikugaku Taikei, que argumentava, em síntese, por uma reforma do sistema educacional baseada na ideia de que ensinar as crianças como alcançar a felicidade em suas vidas por meio de uma forma ativa de aprendizagem produziria o maior valor para a sociedade como um todo. 2 anos antes da publicação do primeiro volume de seu livro, Makiguchi e seu discípulo Toda Josei, 1900-1958, haviam se convertido ao budismo Nichiren, especificamente ao Nichiren Shoshu. Toda também era professor, tendo publicado um Guia Dedutivo de Aritmética em 1930. Em 1937, fundaram, inspirando-se no título do livro de Makiguchi, a Soka Kyoiku Gakkai, Sociedade de Educação para a Criação de Valor, que buscava combinar as teorias educacionais de Makiguchi com os ensinamentos de Nichiren. Denominaram seu grupo Hokkeko, ou Congregação do Lótus, né, do Sutra do Lótus, termo que tradicionalmente era utilizado para se referir às associações leigas dos templos de Nichiren. Havia 60 pessoas na primeira reunião. Muitas delas eram professores atraídos pelas teorias de educação participativa de Makiguchi. Em 1941, a Soka Kyoiku Gakkai contava com 3.000 membros. Em 1939, a Dieta Nacional do Japão aprovou a Lei de Organizações Religiosas, que ostensivamente concedia certo grau de independência aos órgãos religiosos, especialmente às novas religiões, mas também conferia ao Estado
o poder de regular as organizações religiosas. Neste momento, o Japão já estava em guerra com a China, e elementos fascistas controlavam grande parte do governo. A nova lei conferiu ao governo o poder de dissolver qualquer grupo religioso considerado incompatível com o culto ao imperador e, consequentemente, com os interesses do Estado. No ano seguinte, o culto estatal foi colocado acima de todas as instituições religiosas, permitindo ao governo decretar visitas obrigatórias aos santuários shintoístas. Sob a lei de organizações religiosas, o governo buscou a consolidação de grupos budistas, e havia aqueles no clero Nichiren Shoshu que defendiam a união com a maior Nichiren Shu para formar uma única seita Nichiren. A Soka Kyoiku Gakkai, como organização leiga da Nichiren Shoshu, posicionou-se contra isso. Em 1943, os sofrimentos do Japão eram agudos. O desafio da Soka Kyoiku Gakkai, a autoridade do shintoísmo de Estado, atraiu a atenção das autoridades, que prenderam 21 membros da organização, incluindo Makiguchi e Toda, em 6 de julho de 1943, apesar do fato de que Makiguchi tinha quase 72 anos de idade. A acusação específica estava relacionada à adoração de uma divindade shintoísta, que, como vimos, havia sido um ponto de permanente contenda no pensamento Nichiren. Com a guerra em situação desfavorável, o governo havia ordenado que cada lar e instituição religiosa no país exibisse um talismã de Issei, o santuário shintoísta mais sagrado, associado à deusa do sol, Amaterasu. Makiguchi e seus seguidores se recusaram a fazê-lo, embora Nichiren Shoshu fosse mais conciliadora. Makiguchi morreu na prisão de desnutrição no ano seguinte. Durante seu encarceramento, diz-se que Toda entoou Namu-myoho Renge-kyo 2 milhões de vezes, após o que teve uma visão de seu destino como um bodhisattva que difundiria os ensinamentos de Nichiren ao redor do mundo. Toda foi libertado pouco antes do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Com tantos de seus líderes na prisão durante a guerra, a Soka Kyoiku Gakkai havia se dissolvido. Toda iniciou esforços para revivê-la sob o nome abreviado de Soka Gakkai, ao mesmo tempo em que expandia a missão do grupo de uma sociedade que se esforçava para implementar os ensinamentos de Nichiren no campo da educação, para uma organização voltada à propagação ampla da Nichiren Shoshu. Toda iniciou uma campanha agressiva para recrutar novos membros, utilizando uma técnica tradicional. Em 1951, anunciou uma grande marcha de Shakubuku para recrutar 750 mil famílias antes de sua morte. Para tal propósito, ele preparou um manual de Shakubuku, com resumos dos principais pontos do Sutra do Lótus e dos ensinamentos de Nichiren, bem como argumentos sugeridos para utilizar em conversas com potenciais convertidos. Algumas dessas conversas eram particularmente agressivas, com membros pressionando as pessoas a se converterem mediante a predição de um destino terrível para elas e suas famílias caso não o fizessem. Convertidos recentes ficaram horrorizados quando membros da Soka Gakkai adentraram suas casas e destruíram as tabuletas funerárias que muitos japoneses mantêm em pequenos santuários dedicados a seus pais e avós. Tais táticas levaram a muita publicidade negativa e à reputação entre muitos de que a Soka Gakkai era um culto fanático. Após uma investigação pelo Departamento de Justiça, a organização foi obrigada a prometer abster-se de formas agressivas de proselitismo. Como Nichiren e seus seguidores haviam feito por séculos, Toda interpretou o sofrimento do Japão como punição por caluniar o verdadeiro Dharma do Sutra do Lótus. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial foi tal punição. O Manual de Shakubuku afirma: embora este verdadeiro Dharma mais secreto e supremo já tivesse sido estabelecido no Japão por 700 anos, as pessoas não ouviram ou o ouviram, não foram movidas por ele e não buscaram compreendê-lo. Assim, sofreram punição coletiva e a nação foi destruída. Assim como os japoneses uma vez tremeram de medo da invasão pelos mongóis, assim também eles estão aterrorizados pelas armas atômicas hoje. No domínio da prática, Toda enfatizou os benefícios mundanos, Genzer Yaku, expressão derivada do capítulo 5 do Sutra do Lótus, benefícios como boa saúde, prosperidade financeira e relações familiares harmoniosas, todos arduamente buscados em um país devastado pela guerra,
ocupado por um exército estrangeiro e dilacerado pela perda de tantos mortos cujos espíritos precisavam encontrar descanso. Esses benefícios deveriam ser alcançados por meio do Kosen-rufu, literalmente espalhar amplamente, expressão que aparece no capítulo 23 do Sutra do Lótus, quando o Buda confia o capítulo a um Bodhisattva dizendo: durante o período de 500 anos após meu parinirvana, você deve espalhá-lo amplamente em Jambudvipa e não permitir que seja destruído. Nichiren havia utilizado o termo para descrever sua própria missão de difundir o verdadeiro significado do Sutra do Lótus. A tarefa seria agora assumida pela Soka Gakkai. Toda trabalhou em estreita colaboração com o sacerdócio Nichiren Shoshu, confiando neles para produzir Honzon para os fiéis, cooperando com eles na publicação das obras completas de Nichiren e exigindo que todos os membros fizessem uma peregrinação à sede da seita em Taisekiji. Tudo isso contribuindo significativamente para a riqueza e a visibilidade do que, apenas décadas antes, havia sido uma obscura seita budista. Ao mesmo tempo, Toda realizou suas próprias inovações na teologia. Talvez a mais importante delas tenha sido a ideia de força vital, Seimei, um termo que, segundo Toda, lhe apareceu em uma visão durante seu período na prisão. Em certo sentido, era sua tentativa de expressar Ichinen Sanzen, os 3.000 mundos em um momento de pensamento, em termos mais modernos e simples. Para Toda, essa força vital era a força fundamental do universo. Era o nome do Buda incorporado como som em Namu-myoho Renge-kyo e incorporado como forma no Gohonzon. Assim, entoar Namu-myoho Renge-kyo é liberar essa força vital, trazendo felicidade e, eventualmente, a budeidade ao indivíduo. Ele escreveu: quando você se senta diante do Gohonzon e acredita que não há distinção entre o Gohonzon, Nichiren e você mesmo, quando permite que essa grande bênção permeie seu coração e ofereça agradecimento, quando entoa o Daimoku fervorosamente, você entra em harmonia com o ritmo do universo. A grande força vital do universo torna-se sua própria força vital e jorra abundantemente. Os eventos dos anos de guerra haviam demonstrado, até mesmo aos devotos mais nacionalistas de Nichiren, que a transformação deste mundo Sahara na terra da luz tranquila do Buda não poderia ser realizada pela guerra. Uma nova etapa começou, quando essa transformação foi buscada por meio da paz. Isso não ocorreria, contudo, sem outro cisma sobre quem deveriam ser os verdadeiros mantenedores do Sutra do Lótus. Nichiren havia declarado que discernira três grandes doutrinas secretas, Sandai Riho, no Sutra do Lótus. Ele as chamou de secretas porque não estavam, não, porque não estão obviamente presentes no próprio Sutra. Contudo, Nichiren as viu no capítulo 16, sobre o tempo de vida do Tathagata, e as tornou conhecidas para o mundo. Para Nichiren, esses eram os ensinamentos especiais que o Buda havia confiado ao Bodhisattva Vigistakaritra no capítulo 21, como observamos. Nichiren identificou-se com este Bodhisattva, o líder dos Bodhisattvas que emergiram da Terra. As duas primeiras das grandes doutrinas secretas foram discutidas acima. Elas são o Daimoku, ou o grande nome do Sutra, nos 5 caracteres Myoho Renge Kyo, e o Honzon, o objeto de devoção, que é a representação caligráfica da cena no Pico do Abutre. O terceiro dos grandes segredos é o que Nichiren chamou de plataforma de ordenação do ensinamento da origem, Honmon no Kaidan. O ensinamento da origem, naturalmente, refere-se à segunda metade do Sutra do Lótus. O significado do termo plataforma de ordenação é mais elusivo neste contexto, e precisamente o que ele significava teria consequências significativas no século XX até os dias atuais. Na China, desenvolveu-se a tradição de construir uma plataforma de madeira, sobre a qual homens e mulheres subiam para receber a ordenação como monges e monjas. Essa é a plataforma, presente no título de um famoso texto Chan, o Sutra da Plataforma do Sexto Patriarca, no qual se diz que o sexto patriarca, Huinen, conferiu preceitos sem forma. No Japão, onde o Estado desejava controlar estritamente o processo de ordenação, as plataformas de ordenação só podiam ser construídas mediante sanção governamental. Nos primeiros séculos do budismo no Japão, havia apenas 3 plataformas, sendo a primeira e mais antiga localizada na capital de Nara, construída em 754, e duas outras construídas em 761, uma na província de Shimotsuki, a noroeste de Tóquio,
e a outra na província de Chikuzen, ao sul de Kyushu. O país foi dividido em três regiões de ordenação, nas quais monges e monjas deveriam ser ordenados em uma dessas três plataformas. Um dos objetivos do monge Saicho, que trouxe os ensinamentos da escola Tiantai ao Japão, era estabelecer uma plataforma de ordenação em seu mosteiro no Monte Hiei, nos arredores de Kyoto. Ele argumentou pela necessidade de uma plataforma de ordenação mahayana para conferir os preceitos do Bodhisattva, afirmando que as plataformas existentes serviam apenas para a conferência dos preceitos Hinayana. O imperador aprovou seu pedido alguns dias após a morte de Saicho, em 822. Esta foi uma sanção significativa para a seita Tendai. Poder-se-ia imaginar, portanto, que Nichiren teria buscado apoio imperial para sua própria plataforma de ordenação, propiciando sanção estatal aos seus ensinamentos sobre a superioridade do Sutra do Lótus e a importância de sua adoração para a segurança e prosperidade do Japão. Embora a plataforma Tendai fosse Mahayana, e embora a seita Tendai estimasse o Sutra do Lótus acima de todos os demais, como vimos, Nichiren ficou angustiado com sua tolerância a outros sutras e a rituais esotéricos. Além disso, ele considerava os preceitos ali conferidos como representando apenas a primeira metade do Sutra do Lótus. Em uma obra de autoria contestada, ele escreve sobre um tempo futuro em que o governante e seus ministros sustentarão as três grandes doutrinas secretas. Naquele tempo, um edito imperial e um decreto shogunal serão promulgados para buscar o local mais sublime, assemelhando-se à terra pura do sagrado Pico do Abutre, e ali erigir a plataforma de ordenação. Além disto, esse será o local do Dharma dos preceitos, pelo qual todas as pessoas dos três países, Índia, China e Japão, e de todo o Jambudvipa, o mundo, realizarão arrependimento e erradicarão suas ofensas. Contudo, os diversos votos do budismo, tanto os votos monásticos quanto os votos de Bodhisattva, não figuram de forma proeminente no pensamento de Nichiren, apesar do fato de que ele próprio era um monge ordenado e mantinha seus votos. Para ele, os cinco caracteres do título do Sutra continham todo o mérito de todos os atos de todos os Budas do passado, presente e futuro. Eles também continham, portanto, todo o mérito de assumir e manter os diversos votos. Os estudiosos não têm certeza, portanto, do que Nichiren quis dizer com a expressão plataforma de ordenação do ensinamento da origem. Tratava-se de uma plataforma física ou de algo mais abstrato? Seria o lugar onde se mantinha o Sutra do Lótus, onde quer que este fosse? Nos séculos após a morte de Nichiren, haveria muito debate, não apenas sobre o significado da expressão, mas também, caso ela se referisse a uma plataforma física, sobre onde e quando essa deveria ser construída. No século XX, parte do plano de 50 anos de Tanaka Chigaku para a conversão do mundo ao budismo Nichiren era o estabelecimento de um Kaidan físico. Isso aconteceria depois que todas as outras religiões do Japão, tanto budistas quanto não budistas, tivessem reconhecido a superioridade do Sutra do Lótus, sendo os seguidores de Jodo Shinshu e os cristãos os últimos a ceder. Isso, por sua vez, traria uma maioria de devotos do Sutra do Lótus para os assentos na dieta do Japão, a qual aprovaria leis tornando o budismo Nichiren a religião de Estado do Japão e estabelecendo o Kaidan. Tanaka considerava que este deveria ser construído no lugar mais sagrado do Japão, o sopé do Monte Fuji, servindo como local de uma seita Nichiren unificada. Toda Josei também escreveu e discorreu sobre a importância de construir o que Tanaka denominava a Kokuritsu Kaidan, ou um Kaidan estabelecido pelo Estado. Ele também considerava que este deveria ser localizado no sopé do Monte Fuji. Contudo, dada sua forte lealdade a Nichiren Shoshu, Toda não tinha interesse em unificar as muitas seitas e subseitas do budismo Nichiren. Ele vislumbrava o Kaidan em Taisekiji, a sede de Nichiren Shoshu, visto que, em conformidade com as palavras de Nichiren, o Kaidan deveria ser estabelecido pelo Estado. Toda encorajava membros da Soka Gakkai a concorrer a cargos locais e nacionais para que um dia Nichiren Shoshu pudesse se tornar a religião do Estado do Japão, e o Kaidan em Taisekiji pudesse ser construído não por decreto imperial, como Nichiren havia escrito, mas por resolução do governo democraticamente eleito do Japão. Após a morte de Toda, Ikeda Daisaku, em 1928, né, falecido aí, acho que faz uns 2 anos, né, tornou-se presidente da Soka Gakkai. Ele prosseguiu com o objetivo de Toda de alcançar poder político e legitimidade social para a Soka Gakkai,
ao fundar um partido político, eventualmente denominado Komeito, ou Partido do Governo Limpo, em 1964. Em 5 anos, o partido detinha 47 das 486 cadeiras na Câmara Baixa da Dieta Nacional e era o terceiro maior partido político do Japão. O estabelecimento da plataforma de ordenação permaneceu como um de seus objetivos. À medida que a influência do partido crescia, também crescia a crítica direcionada a ele, especificamente quanto ao fato de que os vínculos entre a Soka Gakkai e o Komeito violavam a Constituição do Japão do pós-guerra. Redigida em 1946 pelo general de brigada Courtney Whitney e pelo tenente-coronel Milo Rowell, dois oficiais do exército do Estado-Maior do general Douglas MacArthur, comandante supremo das potências aliadas no Japão, o artigo 20 da Constituição estabelece: a liberdade de religião é garantida a todos. Nenhuma organização religiosa receberá quaisquer privilégios do Estado, nem exercerá qualquer autoridade política. Nenhuma pessoa deverá ser compelida a participar de qualquer ato religioso, celebração, rito ou prática. O Estado e seus órgãos deverão abster-se de educação religiosa ou qualquer outra atividade religiosa. Assim, a relação entre o Sutra do Lótus e o destino da nação japonesa, tão central para o próprio Nichiren e para pensadores como Tanaka, agora parecia ser vagamente inconstitucional. Nos anos após a guerra, o termo Kokutai, o caráter único e eterno do povo japonês, tão central para a ideologia estatal até 1945, e um termo que Tanaka e outros haviam vinculado à fé no Sutra do Lótus, passou a ser vista como suspeita. Com suspeita, né? Em 1970, Ikeda anunciou a separação formal da Soka Gakkai e do Komeito, e a substituição do termo controverso de Tanaka, a Kokuritsu Kaidan, plataforma estabelecida pelo Estado, pelo termo que foi usado por Nichiren, Homon no Kaidan, plataforma do ensinamento de origem. Soka Gakkai, no entanto, não abandonou o objetivo de uma estrutura física. De fato, em 1965, membros da Soka Gakkai haviam contribuído com cerca de 100 milhões, deve ser de dólares, né, para a construção de um Shohondo, ou Grande Salão Principal, em Taisekiji. Tratou-se de um empreendimento massivo, e a estrutura resultante, concluída em 1972, foi considerada uma das maravilhas arquitetônicas do mundo, com o maior teto suspenso do mundo e um auditório com capacidade para 6 mil pessoas. O Daigo Honzon, o Santa Santorum do Nichiren Shoshu, foi transferido de seu templo tradicional e consagrado nesta maravilha da arquitetura moderna, para a qual acorreram milhões de peregrinos. Para muitos membros da Soka Gakkai, a plataforma do ensinamento da origem finalmente havia sido construída. A construção de um novo salão principal, Rondô, e a instalação ali do Daigo Honzon constituiu um ato de enorme significado simbólico para a Soka Gakkai. Antes desse período, o salão principal em Taisekiji sempre fora considerado provisório, a despeito do fato de ter sido construído em 1522, porque o verdadeiro salão de assembleias, isto é, a plataforma de ordenação do ensinamento da origem, não deveria ser construído até que o trabalho de propagar amplamente estivesse completo, interpretado pela seita como significando a conversão de toda a população do Japão à reverência pelo Sutra do Lótus. Ademais, o Daigo Honzo não foi exposto ao público. Ele foi mantido em um reconhecidamente grandioso depósito. Muitos, tanto no interior do sacerdócio quanto em outras organizações leigas de Nichiren Shoshu, protestaram que o novo Shohondo não poderia ser o Honzon no Kaidan, porque não havia sido construído pelo Estado e porque havia sido edificado antes que o trabalho de espalhar amplamente tivesse sido consumado. Ele não cumpriu a predição de Nichiren. Isso levou Ikeda a redefinir e espalhar amplamente como significando a conversão de um terço da população do Japão, algo que ele considerava possível em um futuro próximo. Ele também deixou de se referir ao Shohondo como Honzon no Kaidan. Ainda assim, para muitos membros da Soka Gakkai, a edificação do verdadeiro salão de assembleia e a instalação ali do Daigo Honzon foi um prenúncio do milênio. O milênio, contudo, revelou-se um apocalipse. Por ordem do sumo sacerdote de Nichiren Shoshu, o Shohondo foi demolido em 1999. O problema havia começado quando o sumo sacerdote de Nichiren Shoshu recebeu uma gravação de um discurso de Ikeda proferido em 16 de novembro de 1990,
no qual ele criticava os clérigos da seita. Isso levou a uma longa e rancorosa troca de acusações e contra-acusações, com Soka Gakkai e Nichiren Shoshu acusando-se mutuamente de toda sorte de comportamento antiético e herético. As relações entre o clero de Nichiren Shoshu e Soka Gakkai, já tensas, deterioraram-se muito rapidamente no mês seguinte. Até esse momento, os dirigentes de Soka Gakkai haviam sido nomeados pelo sumo sacerdote, Hosso, de Nichiren Shoshu. Em Nichiren Shoshu, em contraste com outras formas de budismo Nichiren, o sumo sacerdote da seita é especialmente poderoso, sendo considerado o sucessor direto e, portanto, representante do próprio Nichiren. À época do cisma, o sumo sacerdote era Abe Niken. Ao final de dezembro, Abe decidiu destituir Ikeda e os demais dirigentes da Soka Gakkai de seus cargos, acusando a organização de uma série de irregularidades financeiras. Em 14 de maio de 91, a Nichiren Shoshu revogou o mandato da Soka Gakkai para disseminar os ensinamentos do Nichiren no exterior, algo que a organização havia feito com considerável êxito até aquele momento. Em 28 de novembro de 91, a Nichiren Shoshu emitiu uma notificação de excomunhão a Soka Gakkai, alegando que, ao criticar o sacerdócio da Nichiren Shoshu, a Soka Gakkai havia incorrido na difamação do Dharma, para Nichiren, o mais grave de todos os pecados. Pecados mais mundanos também foram mencionados, incluindo evasão fiscal. O documento afirmava, em parte, a Soka Gakkai tornou-se uma organização que vilipendia grandemente a lei budista, que vai contra a repetida misericórdia e orientação do sumo sacerdote da seita, que está visivelmente alterando o credo e a fé desta seita e que está destruindo os ensinamentos budistas. No dia seguinte, a Soka Gakkai declarou o Dia da Independência da Alma, condenando a Nichiren Shoshu, a qual ela se referia usando o nome do sumo sacerdote, como a seita Nikken, e afirmando que a Soka Gakkai era a verdadeira representante dos ensinamentos de Nichiren. Deixa eu ver se falta muito para terminar essa novela aqui. Ahn, tá. Vamos ler mais um pouquinho, mais uma página, a gente para na página seguinte daí, tá? Pra gente poder discutir um pouquinho hoje. Os sacerdotes da Nichiren Shoshu foram retratados nas publicações da Soka Gakkai como degenerados interessados apenas em dinheiro, carros, gueixas, álcool e golfe. Eles haviam violado as próprias doutrinas da seita ao colocar amuletos shintoístas em seus templos e confraternizar com membros de seitas Nichiren rivais. Houve também ataques pessoais contra Abe Niken e sua esposa, apelidada de a Imelda de Taisekiji. A controvérsia foi uma manifestação recente de uma questão perene na história do budismo. Quais são as três joias? Como todo estudante em Introdução às Religiões Mundiais aprende, um budista é definido como alguém que busca refúgio nas três joias: o Buda, o Dharma e a Sangha. No entanto, muitos comentários foram gerados ao longo da Ásia e através dos séculos quanto ao que esses três termos significavam nesse contexto. O Buda é geralmente visto como Shakyamuni, o Buda histórico. O Dharma é o que ele ensinou, o qual engloba uma vasta literatura, independentemente da tradição que se aceita. Em alguns comentários afirma-se que o Dharma, que constitui a joia do Dharma, é apenas o Nirvana, pois este é o único refúgio verdadeiro contra o sofrimento. A joia da Sangha, a comunidade, também é amplamente interpretada. Parece ter significado originalmente apenas a comunidade nobre, a Arya Sangha, aqueles que alcançaram um dos quatro níveis de iluminação. Contudo, passou a referir-se de modo mais amplo à comunidade ordenada de monges e monjas. A Nichiren Shoshu tem sua própria interpretação das três joias, não compartilhada por outras escolas budistas, incluindo outras seitas Nichiren. O Buda é Nichiren, de acordo com o que é chamado de Nichiren Honbutsuron, a teoria de Nichiren como Buda original. O Dharma são as três grandes doutrinas secretas, o Honzon, o Daimoku e o Kaidan. A Sangha é o discípulo de Nichiren, Nikko, e por sua extensão, a linhagem de sacerdotes principais da seita, bem como os sacerdotes da Nichiren Shoshu liderados pelo sacerdote principal. Na virulenta disputa entre Nichiren Shoshu e Soka Gakkai, a Soka Gakkai contestou este último ponto, argumentando que os sacerdotes não eram dignos dessa posição. Paramos aqui então. Paramos aqui esse papo feio aqui que a gente tá lendo aqui, né?
E vamos lá para os nossos comentários e dúvidas e o que mais vocês quiserem falar aí. Podem ficar à vontade. Talvez alguns de vocês até já sejam familiarizados, né, com essa história. Maurício, pode falar. Eu queria saber Peraí que eu não tô te qual ouvindo, só um foi a minutinho. Não, sou eu o problema aqui, vai, pode falar. qual foi a postura da Nichiren Shu, falando assim, a Nichiren Shu da época, né, quando tava rolando todo esse problema com o shintoísmo institucional, né, porque o texto fala que a Nichiren Shoshu era mais conciliadora e a Sokagaka era bem opositora a esse negócio do shintoísmo, mas como era a posição da Nichiren Shu nesse sentido? Bom, essa questão dos deuses, né, shintoístas aí, eles são bem controversos, assim, porque Nichiren Shonin, né, ele escreveu, né, em vários lugares, incluindo no Rishon Kokuron, que os deuses abandonariam uma nação que não seguisse o Dharma correto, né? Então ele acreditava que em decorrência desse abandono dos deuses, a nação então ficaria desprotegida e seria invadida, seria assolada por desastres naturais, calamidades, né, doenças e tudo mais, né? Então, né, esse debate sempre ficou, né? Será que, né, os deuses abandonaram o Japão ou não, né? É, só que, ao mesmo tempo, né, dentro do próprio budismo Nichiren, aí não falando, porque como o texto falou, né, essa denominação Nichiren Shu, CNPJ, digamos assim, Nichiren Shu é uma criação recentemente, né, feita aí, né, não é alguma coisa assim institucionalizada, com uma única escola e tudo mais, desde aquela época, né, mas só que no budismo Nichiren, de forma geral, né, existia um culto a divindades, né, chamado Sanjubandin, né, que eram os 30 deuses, né, 30 deuses, um para cada dia da semana, né, que os devotos dos Ultralotos então reverenciavam, né, durante as suas práticas. Essa prática, ela ficou conhecida como Roke Shinto, né, ou seja, é a prática Roke do Lotus, Astro Lotus Shinto do Shintoísmo. E dizem que o próprio Nichiren Shonin que instituiu isso, né? E um dos discípulos que foi um grande divulgador, né, foi o próprio Nichizo Shonin, né, que foi o último, digamos, não o último, né, mas que recebeu o último desejo de Nichiren Shonin, que era a propagação do Sutra do Lótus em Kyoto, né? Então, assim, desde os primórdios, né, existe essa questão dessa unificação, né, do shintoísmo, né, com o budismo. Existe também aquela questão das divindades shintoístas serem reinterpretadas, né, como bodhisattvas, né? Então, isso não só no budismo Nichiren, né, mas outras escolas também, mas no budismo Nichiren isso aconteceu de uma maneira bastante forte, né? É, Deixa eu retomar, tá? Então, isso sempre foi uma coisa que existiu, né? Mas só que na época do- da Revolução Meiji, né? Da questão dessa questão do shintoísmo de Estado e tal, era uma questão assim, todo mundo deveria não só aceitar o shintoísmo, como aceitar o imperador como uma divindade suprema, né? Tipo, ele era um descendente, né? Da Amaterasu Mikami, né? Que é a deusa fundadora do Japão. E, né, todo mundo tinha que prestar reverência, né, ao santuário de Ise, né, que é o santuário onde a Amaterasu estaria consagrada, né? Então, até hoje no Japão, né, as visitas a esse santuário são meio controversas, né? Então, de vez em quando a gente vê lá, né, os coreanos reclamando, né, quando o primeiro-ministro visita esse santuário, né, os chineses reclamando. Então, ainda é uma coisa bem controversa. E então, assim, a Nichiren Shu, né, nessa época, também teve sacerdotes, né, monges que foram perseguidos, mas só que eles tentaram sempre uma forma de conciliação, né, porque, em parte, alguns eles estavam abertamente, né, como a gente viu na semana passada, apoiando, né, o que se chamava de budismo imperial, né? Então eles estavam deliberadamente fazendo releituras, né, dos ensinamentos budistas para enaltecer o imperador e a doutrina, né, a política
militarista e imperial, né? E outros não, né? Por quê? Porque o budismo Nichiren nunca foi essa massa unificada, né? Sempre tiveram vários pensamentos divergentes, né? Conflitantes entre si, que ao meu ver sempre foram bastante interessantes, importantes, né? Para o próprio desenvolvimento filosófico, doutrinário, né? Da própria tradição. Então, tiveram sacerdotes que foram a favor, outros que foram contra. Então, uma dessas histórias, né? É que agora eu não me lembro qual monge exatamente, se foi, não me lembro agora, foi um dos que a gente citou na semana passada, não sei se foi Honda Nissô ou algum outro, mas enfim, eu posso pesquisar isso depois com detalhe, né, que os oficiais, né, do governo perguntaram, né, mas né, no Gohonzon tá escrito Namu Myoho Renge-kyo, Buda Shakyamuni, Buda Muitos Tesouros, e lá embaixo, né, no pé tá escrito, né, o nome, Amaterasu, né, Amaterasu Omikami, né. Então isso quer dizer o quê, né? Que o imperador é inferior aos Budas e Bodhisattvas, né? E aí teve essa resposta que ficou bem famosa, que ele falou assim, na verdade isso é um mandala, né? O mandala, ele a gente até fala, né? Todos os dias nossa prática, né? Ele é um círculo, né? O mandala, ele é um círculo perfeito, né? Então, não existe dentro do mandala embaixo, em cima, né? Grande, pequeno, né? Então, embora o imperador esteja representado aqui embaixo, não quer dizer que ele é inferior, né? Todos estavam presentes na cerimônia do ar, né? E estavam, né, todos unidos, né, nesse grande ensinamento do Sutra do Lótus. Dizem que assim ele conseguiu se livrar, né? E isso acabou se tornando meio que uma doutrina oficial, né? Por parte dessa turma mais conciliadora, né? Mas também tiveram outros monges que foram presos, né? Que foram perseguidos, né? Enfim, né? Justamente por não ser essa massa unificada, né? Então, ah, por exemplo, tiveram os Goshosos de Nichiren Shonin foram censurados em muitas partes, né? Então, não era uma questão assim, tipo, ah, você aceitar ou não aceitar. Na verdade, você não tinha escolha de não aceitar, né? Então, era uma ditadura, né? Então, era, de certa forma, ou você aceitava ou você morria, né? Então, era a questão, né? Então, por isso, né, não existe uma posição oficial da Nichiren Shu, né? Existem vários monges que atuaram de maneiras diferentes, né, durante esse período, né? E uma coisa interessante, assim, é que, por exemplo, a Nichiren Shoshu, né, fala que essa questão do talismã shintoísta, né? Na verdade, só a Kai fala, né, que Nichiren Shoshu aceitou o talismã shintoísta nessa época e tal. Como vocês sabem, eu estudei um tempo, né, Kitayama Honmonji, né, que é o templo de Nikoshonin, o verdadeiro templo de Nikoshonin, digamos assim, que foi aonde ele ficou 36 anos. Né, ele saiu do Monte Minobu, fundou o Taisekiji, daí ficou alguns poucos anos em Taisekiji, acho que 3 ou 4 anos, 5 anos, sei lá. Ele sai de Taisekiji e ele funda então o Kitayama Honmonji, né, que é lá onde ele fica 36 anos e é onde ele ensina os seus discípulos, né, cria de fato uma escola de monges. E lá nesse local existe, dentro dos terrenos, né, do templo, existe um santuário shintoísta lá dentro. Né? E aí eu perguntei, né, na época, tá, mas como é que fica essa questão, né? Aí me responderam, essa realmente é uma questão polêmica, né? Mas dizem que foi o próprio Nico Shonin que que criou esse templo, essa estrutura, não aquela, né, fisicamente falando, mas ele que instituiu a fundação desse santuário shintoísta, porque o que a gente aprende é que uma nação que não acredita no Sutra do Lotus, os deuses abandonam, mas a gente acredita, né? Então aqui, nesse local, né, o Sutra do Lótus ele está presente e o Sutra é reverenciado, né? Então por esse motivo os deuses estão presentes aqui, né? Então, né? É, é uma questão bem controversa, mas eu também acho que é uma questão bem específica, assim, né, do povo japonês, né? Porque eles têm essa relação íntima com o shintoísmo, né? Como eu já falei, é um tipo de animismo, é uma religião que não tem doutrina, né? Não tem ensinamento, né? É uma questão mais de culto à natureza, né? As deidades que se manifestam nas árvores, na montanha, nos rios, né? A questão dos ancestrais e tudo mais, né? Então é uma questão assim bem específica, né? Eu acho do povo japonês, né? Não é realmente uma questão budista, né?
mas de toda forma bem interessante para o desenvolvimento, né, da nossa religião por lá, né? É, o Caio escreveu: Boa noite, Sensei. As escolas de Nichiren, certo, serviam, né, como uma continuação da escola Tiantai? Ah, olha, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que, embora em alguns momentos tivesse talvez alguma boa relação com o budismo Tendai, isso não acontecia, né? Até porque como eu acho que a gente viu nos outros capítulos, né, lá para trás, que os monges do Monte Hiei, né, no século XV e XVI, eles dizimaram os templos da Nichiren, do budismo Nichiren, né? Rokkeshu, chamava, né? Chama, né? Os templos do Rokkeshu de Kyoto, né? Eles dizimaram, destruíram, acabaram, né? Chão, né? Para todos eles. Então, assim, não acho que nutriam muita simpatia, sabe? Pela escola Tendai, né? De forma geral, né? Eles não se enxergavam como continuação, nem muito como amigo, não, né? Talvez tivesse, né, um sentimento de continuidade simbólica, né, de continuidade doutrinária, né, de Saicho, né, o grande mestre Dengyo para Nichiren Shonin, né, essa questão da proteção, da devoção do Sutra do Lótus e tudo mais. Talvez tivesse essa linhagem simbólica, né, mas eu acho que não era uma coisa prática, não. É, parece uma continuação melhorada. É que Nichiren Shonin, ele falava, né? Ah, eu sou discípulo, né? Eu sou o monge Tendai, no começo ele falava, e discípulo do grande mestre Dengyo, né? Então ele assumiu para si essa condição de sucessor, né? Alguém que vai continuar ensinando, né? O Sutra do Lotus, como o grande mestre Dengyo ensinava no começo, e que, de acordo com ele, foi corrompido, né? Pela escola Tendai no decorrer do tempo, né? Mais Eu comentários? tenho, eu Sim. tenho outra pergunta. Hum. Eu lembro que a gente já comentou previamente sobre esse ensinamento das três doutrinas secretas de Uhum. Nichiren. Mas o livro meio que deixa implícito que essa terceira doutrina do Homono Kaidan não é muito bem consolidada, Uhum. até hoje. Uhum. E só que eu lembro que o senhor já chegou a explicar pra gente o que era esse Kaidan, eu só não tô lembrado exatamente o que ele é. Sim. E não fica muito claro também o que ele seria no Sim. livro em si. Sim. Bom, é que de fato, assim, não é uma questão consolidada, porque Nichiren Shonin não escreveu claramente sobre isso, né? Existe um Osho chamado, se eu não me engano, Sandai Hirosho, que tem no compêndio ali dos escritos de Nichiren Shonin da Soka Gakkai, mas que é um Osho que a autenticidade dele é contestada, que ele explica mais ou menos, né, o que seria isso, né? Mas ninguém entende muito bem, né? Porque não foi uma questão que foi fechada. Por isso, né, sempre você tem muito cuidado, assim, quando se explica, né? Porque o Kaidan era o local onde se recebiam os preceitos, né? Era o local onde alguém recebia a ordenação monástica, né? Então, no caso dos templos de Nara, por exemplo, né? O Todaiji, ali eles recebiam lá os 250 preceitos, né? O Vinaya que chegou no Japão era o Vinaya Dharmagupta, né? E que é o mesmo da China, né? Então recebiam ali os 250 preceitos do Vinaya Dharmagupta, né? Se tornavam monges. E o monge ele era uma espécie de funcionário público nessa época, né? Então era o Estado que dizia: esse templo é o templo autorizado a formar monges, né? Então somente os monges que saem desse templo são reconhecidos pelo governo, né? Então vamos dar um exemplo grosseiro, assim, tipo, como se fosse o Ministério da Educação que dá lá um selo para as universidades, né? Então, os alunos que se formam nas universidades que têm o selo do MEC são os únicos reconhecidos, né? Os que não têm, as universidades, as escolas que não têm, não vale. É isso aí, a grosso modo, né? Então, o governo ele instituiu quais eram os locais autorizados a formar monges, né? Então, o grande mestre Dengyo, né, Saicho,
ele, né, brigou, né, e conquistou, conseguiu, mesmo que seja, tenha sido após a sua morte, que um desses lugares oficiais de ordenação se tornasse o Monte Hiei, né, e lá os preceitos que ele dava não eram os preceitos que ele chamava os preceitos Hinayana, né, que eram justamente os preceitos Dharmagupta, mas eram os preceitos dos Bodhisattvas, né, baseados no Brahmajala Sutra lá, que são 48 preceitos maiores e 82, 83 menores agora, me fugiu. Então lá eles recebiam esse tipo de preceito, né? Num primeiro momento, os preceitos um não anulava o outro, né? Então os monges recebiam os dois, né? Mas com o passar do tempo, né, os preceitos bodhisattvas acabaram se tornando mais proeminentes e, né, ao ponto de que já ninguém mais que seguia o budismo Tiantai tomava a sua ordenação no templo Todaiji, né? É, uma curiosidade, né? É que no templo Todaiji, lá na plataforma de ordenação, né, que eu já tive lá, é, no centro da plataforma, né, tem uma estupa, né, com os dois Budas sentados dentro, né, Buda Shakyamuni e Buda Muitos Tesouros, né. Então, é difícil explicar, né, aqui, mas só que tem já, né, uma conexão com o Sutra do Lótus, né, desde essa época, né. Então, os monges mesmo, os que recebiam a ordenação da Dharmaguptaka, eles estavam prestando seus votos, né, na frente dos dois Budas sentados lado a lado, que é justamente o símbolo máximo do Sutra do Lótus, né, que representa esse Buda eterno, né? Então, né, é interessante, né, porque assim nada surge do nada, né? Então, enfim, né, esse é um assunto para outro momento, mas bom, aí Nichiren Shonin falou então sobre essa plataforma de ensinamentos, né? Ou seja, que ah, o que ninguém sabe é o seguinte: será que ele queria que o imperador abraçasse o Sutra do Lotus e, por decreto, determinasse, né, que ia existir uma plataforma de preceitos, né, onde os monges receberiam os preceitos do Sutra do Lotus e se tornariam oficiais, né, dessa maneira? Né? Ninguém sabe se era isso que ele queria, né? Ele mandou Nichizo Shonin ir para Kyoto, né, para fazer a propagação lá e converter o imperador, mas não falou nada sobre a instituição do Homon no Kaidan, né? É, o que que se explica normalmente, né, quando fala em Homon no Kaidan, né? Fala assim que é o local onde o Sutra do Lótus é mantido, né? Então, o local onde as pessoas recitam, onde as pessoas se devotam, seguem os ensinamentos do Sutra do Lótus, naquele local, naquele momento, se transforma, né, no Kaidan, né, o local onde se recebe os preceitos, né? Então, essa é uma visão assim mais aberta, né? E é normalmente o que é explicado, mas só que as entrelinhas, assim, do que realmente quer dizer né, é questão de bastante debate e controvérsia, né? O livro menciona também uma postura bem, como posso dizer, uma postura bem proselitista da Nichiren Shoshu, que a Soka Gakkai herda, acho que de uma forma mais forte, pelo menos assim, aqui no Brasil, pelo menos. E eu queria saber como é deixa eu pensar, deixa eu formular a frase, como a Nichiren Shu enxerga essa postura de ampla propagação, né? Como a Nichiren Shu enxerga esse propósito do Koseirou? Porque, assim, eu não percebo uma postura tão proselitista, pelo menos assim, no tempo que eu participo da Sangha. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existe Koseirofo, né? Então, Uhum. assim, como conciliar uma coisa com a outra? Qual é a postura da Nichiren Shu em relação a esse proselitismo que é tão presente tanto na Soka Gakkai quanto na Nichiren Shoshu? Tá. Bom, muita gente fala Kosen-Rufu como paz mundial, né? Ah, o que que é o Kosen-Rufu? Ah, é a paz mundial. E daí como que esse Kosen-Rufu ele é obtido? Isso eu já escutei, né? Várias vezes. Ah, um terço, justamente se um terço da população se convertendo ao budismo, né? Então o mundo se tornaria um mundo budista, não budista, né? Budista Nichiren, né? Então não é essa a posição, né, que a Nichiren Shu adota, né? A gente entende que o Senrufo pelo que ele está escrito no texto, né? Espalhar largamente o Sutra, né? Então, é ensinar o próprio Sutra, mas só que até mais do que isso, né? E aí eu gosto bastante até da postura da Rishokou Seikai, por exemplo, né? Do fundador, né? Nikkyo Niwano, que ele fala bastante a respeito do Kaie, né?
que quer dizer o quê, né? Que todas as religiões, todos os ensinamentos, eles conduzem naturalmente para o Sutra do Lótus, né? Então, sendo o Sutra do Lótus um grande oceano onde todas as outras filosofias, e doutrinas, elas desaguam, né? Então, assim, dessa maneira ele não excluía os outros, né? Ele entendia, assim, que cada um está no seu próprio caminho, no seu próprio desenvolvimento, claro, colocando o Sutra do Lótus como uma posição superior, mas só que a nossa missão, né, e aí falando um pouco agora puxando para Nichiren Shu, né, é que a gente tem que difundir os ensinamentos, né? A gente tem que levar a mensagem do Sutra do Lótus. A gente não precisa falar do livro, ó, é esse livro aqui que você tem que ler, esse livro aqui, ó, página tal, capítulo tal, é isso aqui. Claro, né? Essa é uma forma, mas a gente, né, precisa levar a mensagem do Sutra do Lótus, na minha opinião, né? De dignidade, de respeito, de compaixão, de igualdade, né? De potencial, né? Para felicidade de todas as pessoas, né? A questão tem até na Constituição dos Estados Unidos, né? O direito pela busca da felicidade, né? Todo mundo tem essas pessoas têm o direito de buscar a felicidade, é porque isso é possível, né? Existe dentro das pessoas essa essa coisa, né? Então, assim, eu acho que esses são valores, né, que a gente precisa propagar e divulgar, né, de forma que as pessoas elas mudem o seu pensamento, né, de um pensamento materialista, individualista, né, para alguma coisa mais, digamos, centrada na sociedade como um todo, nas pessoas, né, na interdependência de todas as pessoas. E, né, principalmente, né, fazer com que a Terra pura não seja só um lugar utópico, né, uma ideia que existe, né, ah, como, por exemplo, o próprio budismo Terra Pura, né, um lugar que em outro planeta, né, longe daqui. Não, é aqui agora, é a Terra pura, né, mas só que a gente tem que transportar isso para a realidade, né? Fazer com que isso aconteça mesmo. Não ficar só no mundo das ideias, né? Mas fazer com que isso aconteça, né? Que a gente sair da caverna, né? Sair do mundo das ideias aí e realmente enxergar, né? A realidade, né? E transformar a realidade numa terra pura, né? Então, isso não necessariamente passa pela conversão das pessoas, né? Mas porque as pessoas escutem a mensagem do budismo e sejam inspiradas por ela, né? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Eu tenho outra questão que a gente já discutiu algumas Aham, vezes, eu não sei quantas vezes a gente já discutiu algumas vezes, aham, sobre a questão de Nichiren ser o Buda, o Buda eterno. uhum, O texto fala, na verdade, uma coisa que eu acho que a gente não comentou explicitamente, que é o fato da interpretação de Nichiren como Buda da segunda parte do Sutra. uhum. Eu quero saber qual é, como, eu não, acho que não sei como perguntar isso. Como isso é possível se o texto menciona, assim, explicitamente, nominalmente, Shakyamuni em todas as partes do texto, em todas as duas partes do Sutra, tá sempre falando de Shakyamuni. Em que momento Nichiren seria esse Buda? Qual é a base textual, doutrinária para isso? Assim, a gente já comentou sobre aquela doutrina eu esqueci o nome do termo em japonês, que é o Ah, tempo antes do tempo sem início, no qual Nichiren teria estado Shakyamuni, etc. Mas aí, ok, tudo bem, Nichiren teria estado Shakyamuni, mas aí o Buda do Sutra ainda é Shakyamuni, não Nichiren. Então, uhum. em que momento Nichiren sai desse tempo sem início ou entra no Sutra? Não entendi exatamente como é possível. Assim, meio que não, Nichiren não escreveu isso em lugar nenhum, né? A gente vê às vezes algumas pessoas da própria Soka Gakkai, mas enfim, né? Não são as pessoas mais bem informadas aí também, mas se eles falam que isso está escrito no próprio Sutra do Lótus, que viria um Buda no futuro e tal, mas isso não está escrito no Sutra do Lótus. Então, assim, da onde eles tiraram isso exatamente, né? Tem alguns goshos, né, que foram falsificados, né? Então, a gente fala, né? São textos apócrifos, tá? Para não ser tão grosseiro, né? Mas, por exemplo, tem aquele famosão lá que diz: eu Nichiren, escrevi minha vida em Sumi, né? Acredite neste Gohonzon e tal. Mas, assim, né? Essa é uma das fontes, né? Que diz: então, o Gohonzon é a vida do Buda, e então, se Nichiren escreveu a vida dele em Sumi, a vida dele é o Gohonzon, então ele é o Buda, né? Mas, assim. Não, não,
não tem fundamento. Na verdade, se a pergunta é qual é o fundamento, tipo, não tem. Não, não era bem sobre o fundamento, era assim, tudo bem, poderia ser sobre o fundamento, mas era mais tipo qual é a base desse entendimento. É como se dissesse, sei lá, tipo assim, ou você lê um texto que nominalmente menciona uma pessoa X, aí começa a dizer que o texto está falando de Y, sendo que não é possível por motivos lógicos e óbvios. Aí eu queria saber de onde sai essa interpretação de que Nichiren seria o Buda da segunda parte, sendo que o texto tá sempre falando de Shakyamuni o tempo inteiro. Tipo, não tem um capítulo que não mencione ele. Então, enfim, não. Realmente me veio na cabeça aqui uma comparação, por exemplo, com a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que, por exemplo, né, algumas pessoas não sabem disso, alguns católicos, inclusive, não sabem disso, mas a doutrina oficial fala que Jesus é Deus, né? Então, tipo, não é, tipo, ele é filho de Deus, mas é o próprio Deus também, né? Então, tipo, é a unidade, né, dos Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, assim, como que alguém que veio depois, né, seria o próprio Deus, mas aí ainda assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no pé de igualdade, né? No caso, Nichiren Hombutsuron, né, que essa doutrina de Nichiren com o Buda original, ele está acima do Buda Shakyamuni, né? Então é um pouco mais difícil de explicar, né? Realmente, assim, eu consigo entender o porquê, né, de ter, historicamente isso ter acontecido, né, o livro fala, o texto fala também que algumas vezes ele usa até alguns termos que Nichiren Shoshu era uma seita obscura, né, fala era insignificante, né, uma seita insignificante, né, um templo pequeno, uma escola obscura, né, várias vezes o texto fala isso. E assim, historicamente falando, né, o que eu entendo, não estou acusando, não estou julgando nem nada, mas o meu entendimento é que essa questão do Buda original surgiu assim como uma ideia para tentar afirmar uma autoridade no templo, que era um templo num lugar rural, com poucos membros e que tinha relativa pouca influência e que eles a partir do momento que passam a ser os únicos sucessores do único Buda, eles se tornam mais importantes que o restante, né? Mas doutrinariamente, assim, realmente, sei lá. E não tem nenhuma menção, assim, tipo, Shakyamuni é uma emanação de Nichiren, algum desse sentido, pra fazer uma ligação entre os dois. Não, não Não. tem nada. Eles só jogam gratuitamente lá porque Nichiren tá na segunda parte do Sutra e é isso. E, enfim, Né? Sim, é. não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, não tenho mais o que dizer. Aham. Obrigado. E a Yara falou, quando fala que Nichiren é o Buda original, está invalidando Shakyamuni como o Buda. Sim, é verdade, né? E até esse manual, né, de Shakubuku que o texto menciona, já está dando nosso horário aqui, mas finalizando, né? Esse texto, esse manual de Shakubuku que o texto menciona, ele fala claramente isso, tá? Que o Buda Shakyamuni é um Buda que está invalidado, né? Que o Buda é Nichiren Daishonin e que o contato com outras escolas de Tirem, por exemplo, causam doenças, né? Eu tenho um livro em português aqui que tem essas coisas, né? Que se você tiver contato com outras escolas do budismo Nichiren, você vai ter doenças, né? Você vai ter miséria, né? É, tipo, esse tipo de discurso, assim, realmente bem agressivo, né? Bem agressivo. Ah, essa questão deles entrarem na casa das pessoas, né? Quando ele fala, no Japão as pessoas têm o costume, né, de ter os tobás, né, que são aquelas tabuletas com o nome dos antepassados, né? Então umas guardam em casa, outras guardam no templo. Mas essa questão deles entrarem na casa das pessoas, né, roubarem, queimarem, né, essas tabuletas, né, com os nomes das pessoas dos antepassados. Isso aqui no Brasil até eu já escutei, né? De realmente o pessoal entrar na casa, ir lá, tirar o borronzo da pessoa, enfim, sabe? Então, isso tudo não é isolado, não é uma coisa assim, aconteceu, não, isso existe um manual de como se fazer isso, sabe? Então, por isso, às vezes eu percebo, né, também minha percepção, tá? Não tô julgando, né? Não é a verdade, não é nada. Mas eu percebo que muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco iludida, assim, tipo, não, porque, nossa, tanto tempo atrás era bom, era diferente, a gente estudava o budismo. Não, né? Não, existia um manual de como se fazer isso, sabe? Né? Esse tipo de doutrina deturpada, né, já era uma coisa.
na apostila, né? Não era assim, ah, ouvi falar sem querer, não, né? Então, bom, é isso. O Rodrigo escreveu, né? As pessoas têm o dom de deturpar, essa é a única resposta que consigo achar. As pessoas vão deturpando e vão tentando adaptar as coisas para o seu próprio interesse, né? Essa, essa é a verdade, né? A Yara escreveu, né? Isso de invalidar e destruir é o cúmulo e ainda tinha manual. Então. É, bom, enfim, tá. Tudo bem. Não vou falar. Mas assim, enquanto eu tava lendo a história do texto ali, né, eu vou dizer que eu falei, né, até eu falei, vamos ver quando que essa novela aqui acaba, né? Porque é uma história feia, né? É uma história feia de a gente ler assim, né? Depois de tanta coisa legal assim sendo falado sobre o Monteiro Lobato, sobre a história, sobre a tradução do livro e tal, né? A gente entra no século XX, e não é só Gakkai, né, mas essa relação também com o com o com o militarismo japonês, com essa questão lá, Tanaka Chigaku, né, outros monges, né, outras pessoas daquela época que apoiavam, né, a invasão do Japão. Então, tipo, a gente entrou numa época meio feia, assim, né? Tipo, se parava pra pensar nesse século XX aí, um séculozinho difícil, né? Difícil para, acho que para o mundo inteiro em vários aspectos, e isso, né? Obviamente a gente vive nesse mundo, né? Nosso budismo, nossa tradição vive nesse mundo, acho que não passou ileso, né? A Maurício escreveu, né? Inclusive, quando houve a cisão com a Nichiren Shoshu, os membros do Sakakai e vice-versa iam nas casas um dos outros para sequestrar e destruir o Goronzo. Eu já ouvi falar disso daí também. É uma história feia, né? E eu acho que a gente, como a Nichiren Shu, né? Passou, de certa maneira, aí até um pouco incólume, né? Nessa questão. Né, de Sokaká e se conseguiu se sair relativamente bem ali no problema com o shintoísmo de Estado e tudo mais. Eu acho que a gente tem uma missão, né, de resgatar os ensinamentos de Nichiren Shonin, né, especialmente aqui no Brasil, né, a gente eu vejo assim que isso é uma coisa que eu sempre tive para mim como um voto meu, né, que muita gente não sabe sobre o budismo Nichiren, muita gente tem uma visão horrível a respeito de Nichiren Shonin, né? Simplesmente porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não conhecem, né? Então eu acho que se a gente, né, todo mundo que está aqui agora, né, começasse a explicar, né, a contextualizar, a ensinar, né, eu tenho certeza que mais e mais outras pessoas iriam, né, entender melhor, né, e a gente ia conseguir desfazer essa imagem, né, que ficou aí do século XX, né? Eu acho que isso é uma grande missão que a gente tem hoje, né? A Karen escreveu, né, foi uma guerra entre os membros e algumas coisas, infelizmente. O Yuri falou, né? O livro falou das traduções, mas não se furtou a deixar as fofocas de lado. Um livro completo. É isso aí. É a biografia do Sutra do Lótus, né? Se você pegar um livro biográfico aí, você vai ver lá, né? Pegar a biografia do Michael Jackson aí, né? Aí você vai ver lá, vai ter a parte bonita, legal e tal, vai ter a parte feia também junto, né? Então, eu acho que é isso aí. A biografia tem que contar tudo, né? O que todo mundo quer saber. Mas é isso aí, pessoal. O legado do Suta do Lotus está nas nossas mãos e eu acho que a gente tem um trabalho bem bacana por fazer e eu espero que a gente possa juntos, né, desenvolver isso aqui no nosso país, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Para finalizar, queria restar o Democro 3 vezes, então me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.